Fala, Fenômeno Azul, boa tarde. Tranquilo aí com vocês? Espero que sim. Canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo. Me chamo Theo Souza, nosso canal informativo com notícias do Leão Azul Paraense. E já vou pedir para vocês sentarem o dedo no like, 1000 likes nesse vídeo mais uma vez. Se inscreverem no canal, que é super importante, né? Então, like e inscrição, que é muito, muito, muito importante para a gente continuar nossa caminhada aqui. Agora sim, né? Hora de comer o filé depois da gente roer muito osso e ver o Remo na Série C, se pegando na Série B. E agora o Leão está na Série A do Campeonato Brasileiro, no qual começa, né, no final de janeiro. Inclusive a tabela saiu ontem, né? A tabela saiu ontem. E a gente vai falar muito dessa tabela no vídeo de hoje à noite, tá? Quem sabe a gente não faz uma live para a gente falar dessa tabela, para a gente falar dessas questões acerca, dos adversários do Clube do Remo, que a gente espera. Fazer uma perspectiva, apesar que não dá para fazer muita perspectiva, já que a gente não tem um elenco formado, a gente não tem sequer treinador, e o nosso planejamento até agora, né, vamos dizer que está quase zero, com exceção aí de algumas renovações como o Rangel, né, o Marcelinho e o goleiro reserva do Clube do Remo aí, o Igor Vinhas, né? Fora isso, algumas renovações de contratos automática, como o Marrone, o pobre Pedro Castro, e é o que a gente tem, Jadson Pavani, é o que a gente tem. Agora, trabalho para 2026 até agora, a gente realmente tem que ser muito sincero com vocês, fiquem com raiva ou não, a gente tem que falar a realidade, o Remo não tem esse planejamento. Em cima disso aí, pessoal, a gente vai deixar nossa opinião do que está acontecendo sobre o Braz e o Antônio Carlos Teixeira, no caso do Tonho. Muito tem se falado na internet, muito tem se falado nas redes sociais que o Braz vai sair, que o Guto Ferreira vai continuar, a dança das cadeiras, e uma palavra que eu uso aqui e sempre vou usar. O futebol, ele é muito volátil, ele muda muito. A cada segundo, não é de um dia para o outro, pessoal, é a cada segundo. Vamos começar por Guto Ferreira. O Guto Ferreira subiu o Clube do Remo, né? O Guto Ferreira teve o acesso e automaticamente se valorizou. E aí começou aquelas mentiras para enganar o torcedor. Sou torcedor igual vocês? Sim. Mas a gente aqui é muito mais observador do que motivo. E a gente fica só na manha aqui observando algumas coisas. E quando eu falo mentira, aquelas palavras que qualquer um tem, o vento leva. O Guto Ferreira ia continuar? Não, eu vou continuar. O Guto Ferreira falou isso, tá? Não é muito difícil, são alguns acertos, né? O negocinho contratual aqui, o negocinho contratual ali, etc, etc, etc. E o Tonhão, como sempre, cai em lábia, né, de jogador, de treinador e de executivo. Infelizmente, com toda a experiência do Tonhão, há mais de 40 anos no Remo, ele ainda consegue cair nesse tal de acerto de cavalheiro, que no qual hoje em dia não existe. Hoje em dia é documentado. Eu tava até com medo do Rangel não renovar com o Remo, vinha falando isso a semana toda. Graças a Deus, ontem de forma oficial, o Remo anunciou. Mesma coisa do Braz, não tem renovação nenhuma. E aí eu vou falar um pouquinho, vocês vão tentando me compreender aí, tá? Vou falar bem pausadamente para explicar, para ficar bem detalhado para vocês. E aí o Guto Ferreira falou isso, não, vou renovar, não tem muita dificuldade, o Tonhão foi lá, não, tudo bem, vai ficar. Aconteceu com o Daniel Paulista, né, e aconteceu com o Papelinho lá atrás, deram rasteira no Tonhão e prejudicaram o Remo naquela ocasião. Guto Ferreira falou isso, chegou na hora de renovar, pediu várias coisas, isso e aquilo, porque vai e não vai, promete e não promete, o Remo cumpre e não cumpre, vai ficar não vai. O mercado foi se fechando para o Guto Ferreira, perdão, naquela ocasião. Isso há quase 30 dias atrás, quando se encerrou o Campeonato Brasileiro da Série B para o Clube do Remo, graças a Deus, com acesso. Pois bem, o mercado se fechou para o Remo em um momento e se abriu em outros clubes. Na teoria, o Internacional cogitou levar o treinador. A torcida do Internacional foi na rede social, ó. Não foram rebaixados esse ano por um ponto. Aliás, não fomos rebaixados esse ano por um ponto. A torcida do Internacional falando, vocês querem ser rebaixados ano que vem? Era o que mais se via, e aí a diretoria do Inter voltou atrás, fechou as portas ali momentaneamente para o Guto Ferreira. Outros clubes tentaram levar o Guto, como o Coritiba. A torcida do Coritiba também caiu a pau, assim como caiu a pau na contratação do Pedro Rocha. Eles não gostaram da contratação do Pedro Rocha, dizendo que o Remo, né, liberou o refugo para eles. A mesma coisa o Guto Ferreira. Ou seja, o Guto Ferreira é um treinador de mercado de Série B. A gente não vê um clube, tá, que não só passe de cogitação e vá contratar o Guto. Tanto prova que ele está 30 dias aí e não conseguiu se empregar em clube nenhum, nem sequer mesmo de Série B, no qual os clubes estão até mais atrasados do que os clubes que vão disputar a Série A do ano que vem. Ou seja, especulações, vírgulas, especulações, ponto final, não passou disso.
Guto Ferreira viu o mercado fechado de Série A. E agora restou o que para o Guto Ferreira? Série B. Série C ele não vai querer disputar e até acredito que ele não tenha também, né, pouca capacidade para treinar um time de Série C. Para mim é Série B. É um treinador de nível Série B. E aí tá tudo bem. E aí o Remo, Marcos Braz entra na parada agora. Vou contratar o Palermo, vou contratar o Thiago não sei o que, vou contratar não sei o que, Caprinha, vou contratar Eduardo Batista, vou contratar todo mundo. Abre aspas, especulação, vírgula, especulação, fecha aspas, ponto final. Não passou de especulação. Remo não contratou treinador, Remo não contratou executivo. Aliás, jogador nenhum. E o executivo do clube do Remo vai, no Bom Dia Pará, dizer para o torcedor não cobrar em novidades, cobrar resultados. O Remo não tem novidades, e se não tem novidade, a gente não vai poder cobrar resultados. Né? Se tu não tem o que cobrar, não tem como cobrar nada. Entendeu? Nem novidade, nem coisa velha, e muito menos resultado. Porque hoje são 16 e o Remo não tem um jogador, eu vou repetir, um jogador diferente do que nós já sabemos, ou tínhamos aqui em uma Série B, sendo que se o Remo disputar a Série A com esse elenco, o Remo será humilhado mais do que o Sport foi esse ano de 2025. Ou seja, o mercado se fechou pro Guto, não tem ninguém para contratar, e agora o Tonhão já deve estar por aqui, lógico. O Tonhão e o Marcos Braz, eles querem a mesma coisa. Qual é a mesma coisa? O bem do Remo. Isso aí é óbvio. Lógico que o Tonhão, quem diria que eu ia falar isso, tá pensando além que o Marcos Braz. Marcos Braz quer não cair. Quem pensa pequeno, vai colher pequeno. O Tonhão quer Sul-Americana. Estou com o Tonhão nessa fila de escolha. Mas em tudo isso que eu falei aqui são teorias. Na prática, o Remo não consegue trabalhar. E o nome do Marcos Braz, que era aqui pra gente, nossa, o Marcos Braz no telefone vai conseguir fazer algo diferente. O Marcos Braz foi do Flamengo. O Marcos Braz vai conseguir contratar jogadores pro Remo bacana. Lógico, separando a folha salarial de um Flamengo e de um Remo. Mas vai conseguir, mesmo o Remo sem uma estrutura adequada para uma Série A. Até agora, mais uma teoria. E futebol não se faz por teoria se no futebol não existe. O mercado se fechou pro Guto Ferreira. Agora o Guto Ferreira se vê aonde? Em uma Série A? Com quem? Com o Clube do Remo. O Clube do Remo não contratou treinador. Executivo até agora não fez seu nome valer a pena. Tonhão já tá agoniado com essa situação e a gente quer um treinador. Tonhão, como torcedor do Remo, coisa que o Braz não é, né? É um funcionário do clube, não consegue entender esse lado emotivo e um pouco talvez mais urgencial do Tonhão. E aí fecharam a porta, não renovei, e o Remo sempre é um clube de caridade, né? Sempre é um clube que teve essa caridade que acaba fazendo muito mal pro Remo. Né, renovar com jogadores que não servem por questão de gratidão, renovar com o treinador por gratidão, e a gente já viu a história, eu vou repetir aqui alguns nomes, para vocês não dizer que eu estou falando à toa. E vocês devem lembrar, Freds, Jansen, Marlon, G2, esse ano de novo, Pavani, se renovar com Sábios, é tudo gratidão, sem ter qualidade para disputar a divisão que o Remo vai disputar. Treinador, Bonamigo, Rodrigo Santana, agora Guto Ferreira, tudo gratidão. No final, nenhum nome desses que eu acabei de falar serviram tecnicamente, foram apenas gratidão. E a gratidão para um clube, ela nunca será, né, necessária, né, não se fará necessário. Tem que ter profissionalismo. Pois bem, o Guto Ferreira fechou as portas, pode estar pintando no clube do Remo a qualquer momento, a volta dos que não foram, né, o famoso tira casaco, coloca casaco. E aí tudo isso que eu falei, palavra planejamento, cai por terra. Qual é o planejamento que tu tem? Se tu vai apresentar um treinador depois de 30 dias, que era para ser teu treinador no mesmo dia ou no outro dia, após a comemoração. Isso se chama comemoração do acesso. Isso se chama falta de planejamento e amadorismo puro. Renovar com o treinador depois de 30 dias desse treinador ser teu, ninguém querer, e por gratidão tu vai lá, né, e anuncia um treinador. Não foi de forma oficial, mas é o que todo mundo fala. Por escassez no mercado, por falta de profissionalismo, o Remo deve ficar com o Guto Ferreira. Uma coisa é o Guto Ferreira do acesso do Remo, outra coisa é ele começar um planejamento para uma temporada onde o Remo vai disputar 4 competições, 5, né, com o Grão-Pará, e uma delas é a mais difícil da América do Sul, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Remo está entre os 20 melhores clubes do Brasil. Não se pode brincar, o Remo já começou brincando. Se o Braz não quer que cobrem novidades e sim resultados, se o Guto fechar com o Remo, já poderíamos cobrar. E de novidade não tem nada. É o mais do mesmo. E resultados, a gente só vai poder cobrar lá na frente. Mas planejamento, se isso acontecer, para mim já começa errado. Sobre o Braz está indo
embora do Clube do Remo, estou com o Tonhão também. Acho que se houver, mesmo os dois pensando na mesma linha, de querer o Remo na primeira divisão, um lutando para não rebaixar do outro para a Sul-Americana, eu tô com o Tonhão também. O Braz é funcionário do clube. O Braz não é mandatário do clube. O Braz mandava no Flamengo, onde ele não era remunerado, aonde ele era ali mais um elo da parte de cima, ali quando eu digo da parte de cima, do mais alto escalão do Flamengo. Aquele é um funcionário. E se ele não se adequar a ser um funcionário do clube, fica difícil. Ele recebe para isso. Logo então, né, tem seus direitos e seus deveres. E aí, como todo funcionário de uma CLT, todo funcionário de uma empresa, ainda mais o Remo, mesmo não sendo um clube empresa, paga para ele, ainda mais um Remo que tem milhões de torcedores que estão ávidos por novidades que ele já disse que não é para cobrar. Então, se houver alguma coisa, uma faísca, porque onde a fumaça, há fogo, se ele resolver não ficar, estão dando ele no Inter, a página da UOL tá dando ele lá no Inter, olha, muito obrigado, fez parte do acesso também, lembrando que quem montou o elenco foi o Papelinho, mas ele trouxe as suas peças, errou bastante também, tendo um mês, 30 dias para trabalhar, mas fez parte, tá na história, muito obrigado. E assim como a gente fez com o Pedro Rocha, que foi o artilheiro, o jogador talvez, junto com o Rangel, mais importante, tchau, já foi, não pode ficar sendo viúva de jogador, não pode ser viúva de dirigente, não pode ser viúva de presidente, não pode ser viúva de ninguém, muito menos de pessoas que acham que pode mais que a instituição. Se ficar, beleza, que faça um bom trabalho, que mostre o que mostrou no Flamengo, porque até agora, pessoal, acabei de dar o exemplo do Guto Ferreira. Se renovar com o Guto Ferreira depois de 30 dias do cara tá aí, mostra o amadorismo e a falta de pulso, tá? De pulso do Remo e do Marcos Braz e também parte do Tonhão não conseguir contratar. Lembro muito bem que o Remo na quarta divisão, que o Remo na terceira divisão, lógico, peças com dúvidas na qualidade, sim, mas também nós estávamos na quarta e na terceira, o Remo conseguia contratar. Agora, desculpa que o Remo não vai conseguir contratar na primeira divisão. Ah, não tem CT, porra. Não tem CT, não tem dinheiro para contratar jogador, para dar luva de jogador. Não dá para ligar para um cara, olha, vamos disputar a Série A. Aí quando contrata o Aleph, o Manga. Quem avisa, amigo, a gente tá avisando, tá dando na cara aí que o Remo está brincando com fogo. E a Série A não é Série B, Série B não é Série C, Série D não é Série C não é Série D. Série A vai cobrar. Série A é um campeonato dificílimo. Fortaleza e Ceará tem CT, tem estrutura. Caíram. E o Remo brincando com fogo, sem estrutura. O que vai restar pro Remo, galera? Não podemos passar 2026 comemorando, com todo o respeito para mim, o Remo tem que entrar sim para ganhar. A gente não pode se iludir igual a Mucura. Vai ganhar uma Copa Verde. Nossa, ganhei a Copa Verde. 7 meses depois, os caras estavam... 7 não, né? 3 meses depois, eles estavam na lanterna, não saíram de lá. Estavam sendo rebaixados. Ah, temos a Copa Verde. Final do Campeonato Paraense, porrada pro Remo. Ah, ganhamos a Copa Verde. Ou seja, a Copa Verde não valeu de PN. Então a gente não pode estar 2026 comemorando o Paraense, Grão-Pará e Copa Verde. Quero comemorar? Quero. Mas eu quero chegar no final do ano, olhar pra tabela. Olha, ganhei Copa Verde, ganhei Paraense, mais do que obrigação, mas tudo bem. Mas tô aqui, 15º, 14º. Olha, tô buscando uma vaga na Sul-Americana. Se não der, os trancos e barrancos 16º. Mas a gente tem que olhar a tabela e ver, não caímos de divisão. É isso que importa. Mas o planejamento está sendo feito, para mim, de forma tardia. Errado ou certo? Deixa eu ver lá na frente. Não esquecemos que em 2024 para 2025, o planejamento do Remo começou em novembro. Vocês lembram o que o Papelinho fez? Vocês lembram o Remo apresentou o jogador em dezembro, antes do Natal, antes do Ano Novo. O Viseu deu errado. Foi o presente de grego, né? O presente de Natal do Remo. Pedro Rocha veio ali nas costas dele, foi o que deu certo, mas apresentaram os jogadores. E apresentaram outros jogadores. O Remo começou a trabalhar mais cedo, fez uma pré-temporada inicial errada com o Rodrigo Santana, depois teve aquela parada do Campeonato Paraense pelas balbúrdias que isso acontece aqui no futebol paraense. O Remo fez uma pré-temporada ali com o Daniel Paulista e as coisas começaram a andar. Lembrando que em 2026 nós só poderemos ter uma pré-temporada em junho, dia 12, quando começa a Copa do Mundo. De janeiro até o dia 12 de junho, vocês já pegaram a tabela da Série A? Já se foi 19 partidas. Se o Remo não abrir os olhos nessas 19 partidas,
Remo poderá enfrentar dificuldades enormes no segundo turno, mesmo com 30 dias parado por causa da Copa do Mundo, né, de 12 de junho a 11 e 12 de julho. Então, muito cuidado, a gente está aqui avisando, né, uma crítica construtiva e sempre falando, o Remo está acima de todo dirigente, de todos os executivos, de torcedores, só está abaixo de Deus. E se for para ficar nessa sapateada aí de catita, entendeu? Não vai dar certo, o Remo pode colher frutos muito ruins pro ano que vem. A gente não quer isso, a gente quer desfrutar da Série A, sabendo que vai ter toda dificuldade, mas lutar, né? Lutar com vontade, com força, com o mínimo de planejamento, para no mínimo, para mim, tentar uma vaga na Sul-Americana e se não der, não ser rebaixado. Não lutar para não ser rebaixado e acabar sendo rebaixado, como o Braz está aí e falou, né? Na sua entrevista. Então a gente espera que as coisas se acertem. O Tonhão, o Braz contrata um treinador, para mim, melhor do que o Guto. Se o Guto for renovar, para mim, amadorismo, vou continuar apoiando, né? Torcer pro Guto Ferreira fazer um bom trabalho, como fez na segunda divisão. Isso é inegável, o cara que só perdeu uma partida. Mas como eu sempre friso, Série A não é Série B. Mas é isso, tá? Conselho aqui, meu nome, canal Tudo Nosso na deles. Valeu, galera. A gente volta à noite aí para falar na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Saiu, o Remo estreia fora de casa com vitória, para mim excelente. E depois volta para jogar com o Mirassol em casa, para mim também excelente. Eu vou explicar à noite. Galera, não podemos esquecer do nosso apoiador Asaf TV, né? O Asaf TV é o melhor canal por assinatura que tu vai encontrar na internet. O Asaf TV é pé quente, né? A assinatura de TV pé quente que tá com a gente aqui na terceira divisão, Remo na primeira e sempre aqui levando, né, o melhor de canais de filmes, séries, jogos, seriados, etc. DDD 16 9984 9414, DDD 16 99984 9414. Temos também a RT Logística do meu amigo Robson Trindade. Seu transporte com qualidade, realiza a tua cotação. Tá totalmente de graça, sem sair da tua casa. Melhor frota e o melhor especialista em transporte rodofluvial. 91 984 29 627, 91 984 29 627, 4141 1929. Temos também a Alvalho Engenharia, o melhor da engenharia, né, no nosso estado aqui. Tudo que tu quiseres na parte de engenharia, galera, é só chamar o Wagner. 91 980 60 10 11, 91 980 60 10 11, transformando sonho em realidade. Galera, vou ficando por aqui. Até de noite. Valeu, galera. Fui.